Bom dia, meus meninos. Espero que continuem todos de boa saúde. Hoje estamos um bocadinho menos do que é costume, mas as férias ainda não começaram. Portanto, espero que vamos todos trabalhar bem, como de costume. As pessoas que estiveram hoje na teórica de manhã, não sei se são muitas ou poucas, já viram este exercício de aquecimento, mas como ninguém respondeu cabalmente, eu resolvi pôr o mesmo. Não sei se alguém agora quer responder a esta pergunta. É só um pequeno fediverro, tem um bocado a ver com uma noção. Ora, o Rui disse 80. Pois esta é aquela resposta que sai na ponta da língua, mas não, mas não é verdade. Isto é, a Patrícia disse 20, bom, não, ainda menos isso, não é? Se vai ainda mais devagar, então não vai conseguir recuperar o tempo perdido. Há um princípio que se aplica em muitas situações na vida, que é dos diminishing returns. A Inês disse mais ou menos 77. O Tiago diz que a resposta parece 80, mas tem de ser mais, tem de ser mais. Tem de ser mais, é muito mais do que 80. É muito mais do que 80. Se eu disser que é ainda mais do que 100, surpreendente talvez, não é? Um, Porque de facto nós estamos habituados a pensar em termos de média aritmética, e se fizermos a média aritmética entre 40 e 80 dá 60, parece que tudo bem, não é? Mas devido ao tempo que demora, não é? A questão é que se eu andar a 40 em vez de 60, uma maneira fácil de pensar nisto é quanto maior for a velocidade, menor será o tempo. Sim, acontece que nós com, com a velocidade acontece a chamada lei em inglês, diminishing returns, ou seja, ao fim e ao cabo, quanto mais nós insistimos, quanto mais aumentamos, menos ganhamos com isso. Ou seja, se eu aumentar de 60 para 80, de facto, pouco, tem a ver com a taxa de variação média, diz a Tatiana, tem a ver, efetivamente, tem a ver com a taxa de variação média. A velocidade média é a taxa de variação média, efetivamente. Se vocês pensarem, por exemplo, que a distância, escolham um valor para a distância que dê umas contas simples, por exemplo, 60 quilómetros. Quanto tempo é que demora a cumprir a nossa viagem? São 60 quilómetros, 60 quilómetros para cá, 60 quilómetros para lá. Para cumprir a velocidade média pretendida, devia ser, depende, o Vasco diz, depende do limite de velocidade das estradas que o Juvenal vai usar. Bom, de facto, pois talvez não seja possível. Sim, é verdade, se for numa estrada nacional não seria possível. Numa autoestrada, sim. Imaginem que por usar, sei lá, havia um problema qualquer e que fez com que a velocidade, por exemplo, um carro avariado, um acidente, qualquer velocidade foi muito mais baixa, mas se fosse na autoestrada podia vir na volta a acelerar. De facto, pensem assim, pensem que é 60 km, quanto tempo é que demora? Uma hora para cá, uma hora para lá, não é verdade? Se fosse aos tais 60 a hora. Quanto tempo é que ele demorou? Se foi só 40. Fez para lá os 60 km só a 40 a hora, demorou quanto tempo? Uma hora e meia, diz o Rui, muito bem, não é? Uma hora e meia. Então, se ele pretendia fazer ir e vir a 60 horas, uma hora para cá, uma hora para lá, quanto tempo é que lhe falta agora? Para cumprir as 2 horas que dispõe. 30 minutos. Então a velocidade é que ele tem que ir. Para fazer 60 km em 30 minutos. Tem de ir a 120, exatamente. Isto é um bocado surpreendente, não é? A pessoa pensa, pronto, é 40, agora vou a 80 e está feito. Não. Pior ainda seria se ele tivesse ido a 30, não é? Se tivesse ido a 30,
tinha que vir a uma velocidade infinita para trás, porque já tinha gasto as 2 horas só na ida, quando tinha que fazer para a ida e volta. Isto depois poderemos falar nisso noutra altura, a propósito de variações médias, derivadas, etc. E falar ao fim e ao cabo como é que se faz estas médias. No fundo, quando se faz a média de velocidade, média das velocidades não é a média aritmética que a gente precisa, é uma coisa chamada a média harmónica. Então, se quiserem podem ir investigar nas férias, estamos quase em férias, não é? Férias, quer dizer, salve seja, não é? Bom, ok. Então, vamos ao trabalho. Portanto, eu não tenho a certeza absoluta se nós já fizemos o exercício número 3. Estão a ver o exercício número 3? Confirmem-me lá se já fizemos este exercício ou não. Ainda não? Ok. Muito bem. Entretanto, eu lembro-me que me foi pedido, não me lembro se foi a Inês, se foi a Tatiana, que pediram para eu fazer uma folha extra, uma folha 4 extra, mais exercícios para treinarem, e está-se a fazer. Ainda não está pronta, mas alguém pediu e eu vou fazer e vou publicar na página uma folha 4 extra, como há 3 extras, 2 extras, mas ainda não está feita, mas está a fazer. Ora bem, então, este nosso exercício pede para calcular limites. Esta função está definida em R7 -1 e no 1, porquê? Podia-se definir... Porquê é que não se pode definir isto no 1 e -1? Está cá alguém, meus meninos? Porque o denominador ficava igual a 0, Bárbara. Muito bem, exatamente. Ok, muito bem. Então vamos ver se esta função tem ou não tem limite quando x tende para -1 e quando x tende para 1. Ok. O que é que chateia ali nesta expressão? O que é que há naquela expressão que pá, chatice aqui para mexer nestas coisas não dá muito jeito. Dites-moi, les enfants. Módulo, exatamente, Elias, exatamente, o módulo. Então como é que a gente se livra do módulo? Se eu quiser calcular este limite, quando x tende para 1, o que é que eu faço ao módulo? Isto está aqui precisamente para reforçar esta ideia. É igual a 1. Rui, não percebi? Quando x tende para 1, o módulo também é igual a 1. O módulo de x é 1. Quando x tende para 1, o módulo também vai tender para 1. E 1 menos 1 dá 0. Certo? Sim, mas então não podemos... Não foi a pergunta que fez e não percebi. A pergunta, assim, digamos, de uma forma não demasiado explícita, é o que é que eu faço com o módulo quando vou tentar calcular o limite quando x tende para 1, o que é que eu faço àquele módulo? Eu vou escrever, vou pegar nisto aqui e vou escrever limite quando x tende para 1, aqui uma coisa abaixo. Podemos resolver o numerador e depois cortar com o denominador. Resolver e cortar com o denominador, ok. Ok, Tatiana, sim, mas ainda há uma... A minha pergunta mantém-se. Estamos a calcular este limite. Agora conseguem ver aqui o limite, não é? Limite, quando x tende para 1, x quadrado menos 1 sobre módulo de x menos 1. Aqui é o módulo continua a chatear a cabeça, não é? A Maria disse, não percebi? Separamos fazendo os 2 ramos do módulo. O menos x e o x. Fazemos os 2 ramos do módulo. Concordam? Portanto, a Maria depois também escreveu isso, separamos o módulo. O Tiago diz que o limite para menos 1 à esquerda e à direita será diferente, aproximado de um lado e do outro. Bom, há aqui uma ideia que eu já disse na última vez e que a ideia que está por trás da razão de pôr aqui este exercício é esta. Quando eu estou a calcular o limite quando x tende para 1, só me interessa o que se passa perto do 1. Certo, meus meninos? Só me interessa o que se passa à beirinha do 1. Então o que é que eu faço àquele módulo?
Pode tirá-lo. Posso tirar? Sim, Exatamente. era isso que eu há bocado estava a tentar explicar. Eu não percebi, Rui, peço desculpa. O módulo X fica igual a X. O modo X fica igual a X. É que pareceu-me que disse 1, e é essa parte aqui não tenho entendido mal, peço desculpa. Não, se calhar eu expliquei mal, mas... Pronto, era isto que estava a dizer, não é? Ou era isso que estava a tentar dizer, pelo menos. Hã? Era isso que estava a Era tentar isso, dizer. pronto, ainda bem. Então estava a dizer tudo bem e eu é que não entendi e peço desculpa. Ou eu que me expressei mal, como eu digo. Portanto, é isso mesmo, ou seja, eu estou interessado no que se passa à beira do 1. Ora, se o x estiver num intervalo à beira do 1, por exemplo, se estiver entre 0,5 e 1,5, ou entre 0,9 e 1,1, se estiver próximo do 1, porque é a única coisa que interessa, módulo x é igual a x. Portanto, não preciso, aquilo como estava a dizer a Maria, não preciso de ver dois casos, se o módulo x é igual a x ou menos x, não, porque perto do 1 só há um caso, é o módulo x, é sempre x. E, portanto, agora sim, agora posso, como alguém tinha dito, não sei se foi a Tatiana, posso simplificar aqui o numerador com o denominador. Certo? O que é que eu faço agora? Como é que eu simplifico isto? Fica x menos 1 vezes x mais 1. Fica x menos 1 vezes x mais 1. Muito bem. Muito bem. Então vamos pôr, fica este x quadrado menos 1, fica x menos 1. X menos 1, claro que eu ponho aqui um parênteses só para chatear, vezes x mais 1. Ok, porque eu pus um igual a mais, não faz mal. E depois então podemos simplificar o x menos 1 com o x menos 1 e obter a resposta final. Muito bem. Tá. Ora bem, muito bem. Portanto, é esta ideia que o Rui tinha dito bem desde o princípio, eu que não entendi. Portanto, substituímos o módulo x só por x, porque ali é o que interessa. É aquela ideia de que o que importa para calcular o limite é só o que se passa ali num intervalinho à beira. Agora, podíamos fazer o mesmo tipo de coisa para o menos 1. E nesse caso tínhamos de substituir o módulo de x, já não era por x, mas sim por menos x, e fazendo o mesmo tipo de coisa. Bom, isso é uma conta, e a gente fazia. Por outro lado, é sempre bom, quando nós temos um problema, se conseguimos fazer uma resolução que não envolva contas, é sempre melhor do que uma que envolva contas. Porque as pessoas que não sabem matemática é que dizem que matemática é fazer contas. Não é. Ora bem, então, a questão é, será que há alguma propriedade desta função, alguma característica algébrica ou geométrica desta função que nos permita responder à pergunta qual é o limite quando x tende para menos 1, sem estar a calcular mesmo explicitamente o limite, substituir ali o módulo, x quadrado menos 1, pôr a evidência, sem fazer nada disso, conseguimos dizer qual é o limite. Olhando para a expressão da função, ela tem uma propriedade muito simpática que nos vai dizer que o que se passa no 1 a gente pode tirar conclusões para o que se passa também no menos 1. Vejam lá. Que propriedade será essa? O Elias diz que é menos 2, pois o módulo é um espelho em torno do eixo dos y. Elias, não é menos 2 a resposta. O Rui Pode ser um x ao quadrado, a dividir por um número positivo. Não O percebi. facto de ser uma função quadrática a dividir por um número positivo. E por ser uma função quadrática, por ser um número positivo, o que é que a gente retira daí? Bom, que número é que é positivo? O módulo de x menos 1? O módulo de x menos 1? Nem sempre é positivo. Nem sempre é positivo. Não? Não, sim, tem razão. Nós estamos a pensar no limite quando x tende para menos 1. Sim, intuitivamente eu dizia que isto tinha a ter uma... Há ali duas coisas, vamos lá ver, há ali duas coisas, há o x quadrado e há o módulo de x. Ambas têm uma propriedade em comum que nos permite tirar conclusões para a função toda. No fundo, essa função vai ter a mesma propriedade que tem o x quadrado e o módulo. Quando nós falamos de uma função como x quadrado, dizemos assim, quanto é que é menos 2 ao quadrado? É o mesmo que 2 ao quadrado. Certo. Quanto é que é menos 1 ao quadrado? É o mesmo que 1 ao quadrado. Ambas são espelhadas no zero.
são espelhadas no eixo dos y, não é? Certo. E o Elias também tinha dito isso há bocadinho, que faz um espelho em torno do eixo dos y. Bom, uma função com esta propriedade até tem um nome, e nós vamos encontrar esse nome mais à frente, e esse nome pode-se retirar ali da expressão x², não é? Daquele 2. Não é? Exatamente, o Vasco já disse como é que chama, uma função par. Portanto, o facto de que, quando nós substituímos x por menos x, num caso está ao quadrado, portanto dá a mesma coisa. No outro caso está em módulo, portanto também dá a mesma coisa. Isso faz com que o valor da função para um certo ponto e para o seu simétrico dá igual. Portanto, f de menos x dá menos x elevado ao quadrado menos 1 sobre o módulo de menos x menos 1. Mas pôr menos x ou pôr x dá a mesma coisa. Portanto, esta função é uma função par. Mas é a função, já agora só para perceber, ela é função par porque ambos os termos são funções pares e, portanto, a divisão das funções pares também é uma função par, é isso? É verdade, isso é verdade. O quociente de duas funções pares é uma função par. Mas vamos ver, vamos escrever aqui, portanto, f, digamos que uma função f diz uma função par, assim informalmente, f de igual. Isto é a definição de função par. Se isto sempre acontecer. Portanto, o que é que acontece? Se qualquer função que seja do tipo x², ou x² ou x⁴, tem esta propriedade, porque um número negativo elevado a um expoente par dá o mesmo que o seu simétrico elevado ao mesmo expoente. E daí o facto de se chamar função par. O módulo não é uma potência, mas tem a mesma propriedade. Não é? O módulo de menos x é o mesmo que o módulo de x. Portanto, se eu substituir aqui onde está x por menos x, em todo o lado, o resultado final é o mesmo. E, portanto, este facto permite-nos tirar conclusões. A função tem uma simetria. Ora, então, sem fazer mais contas, observando isto, podemos dizer que o limite no menos 1 é igual a 2. Quem não ficar convencido, a Carolina também disse 2, quem não ficar convencido, fica com o trabalhinho de fazer as contas. Qual é a função mais simpática, mais simples? Assim, ok, isto não é 2, do outro lado isto é uma simetria, portanto também vai dar 2. Se fizerem as contas, vão confirmar que não estou aqui a enganar ninguém, não é? Ok, muito bom. Outra coisa ainda que a gente pode dizer, então, nós tínhamos uma função que estava definida em todo lado, exceto no menos 1 e no 1. Mas, além disso, no menos 1 e no 1 ela tem limite igual a 2. Então, nós podemos fazer uma coisa, que é, vamos definir uma nova função, chama-se um prolongamento de continuidade, vamos dizer assim, bom, vamos definir uma função agora no R inteiro, da seguinte maneira, onde ela já existia, fica na mesma. E onde ela não existia, que era no menos 1 e no 1, vamos defini-la de maneira a que ela fique contínua. O que é que fazemos? Bom, vamos estipular que essa nova função, no ponto menos 1, vale 2, no ponto 1 vale 2. O que acontece? Isso vai garantir que continua a existir o limite, quando juntamos aqueles pontos ao domínio, a função fica contínua, tudo bonitinho. Então, quando uma função não está definida num ponto, mas tem um limite que é finito, podemos sempre fazer isso. Assim, então, agora vamos prolongá-la, vamos aumentar o domínio e vamos dar naquele ponto aquele valor que convém para a função ficar bonitinha e bem comportada. Ok, então poderíamos fazer isso, prolongar a função de continuidade. Há outro exercício mais à frente que pergunta isso, mais ou menos. Pergunta mais ou menos isso. Ora bem, então vamos lá ver. Então, há alguma pergunta sobre isto? Ficámos bem, tranquilos? Um exercício direitinho. E aproveitámos para falar aqui nesta propriedade. Mas já agora também há as funções chamadas ímpares, já agora fica aqui escrito, não é? Caso uma função ímpar, funcional mesmo. Que é o que acontece quando tiveres, por exemplo, uma função como x ao cubo. Se eu puser menos x elevado ao cubo, como está um expoente ímpar, o resultado final fica menos x ao cubo. Parece aqui não menos. Mas se tiver menos x elevado ao quadrado, fica o mesmo que x². Ora bem, então vamos ao nosso próximo, se não houver nenhuma questão. Não há questões sobre isto? Estamos tranquilos? Vamos ao nosso próximo, exercício 4. Ora bem, que temos também agora uma questão sobre continuidade. Como vimos, a função é contínua quando existe o limite, nesse ponto. E temos uma função definida por ramos,
Então ela é definida de uma maneira quando não estamos no x igual a 2 e é definida por um certo valor no x igual a 2. Bom, e começa a perguntar em que pontos é que a função é contínua e em que pontos é que é descontínua. Como estava eu a dizer, para ser contínua significa que existe o limite. Mas também as somas, os produtos, quocientes, funções contínuas são funções contínuas. Portanto, não precisamos estar a fazer muitas contas para, por exemplo, ver se a função é contínua no ponto 3. Ela é contínua no ponto 3, sim ou não? Em 3 é contínuo. Em 3 é contínua. Em 17 é contínua. Em menos 1 A é partir de contínua. todos menos em 2 até ver. Exatamente. Portanto, desde que não seja no ponto 2, nós não precisamos. Mas a pergunta diz em que ponto é que a função é contínua. Portanto, não é só no ponto 2 que temos que ver nos outros. Não é? Ora, nos outros podemos simplesmente dizer se ela é contínua, porquê? Porque ela obtém-se somando, multiplicando, dividindo, funções são todas contínuas. Ok. Está bem? Portanto, resta ver o ponto 2, onde parece que não é, não sei. Estavam-me a dizer que não era, não sei. Digam lá. É contínua ou não? É contínua porquê? Ou deixa de ser contínua porque está dada aqui por expressões diferentes ou por mais alguma coisa do que isso? O Vasco também disse que para x igual a 3 é contínuo. Sim, senhor. Então, no x igual a 2, o que é que a gente tem que fazer? Pode ser que seja contínuo, pode ser que não. Calcular o limite. Calcular o limite, exatamente. Portanto, o que é que acontece? Ela é definida, é um pouco como o exercício anterior, a função, esta expressão que está aqui, x² menos x menos 2, a dividir por x menos 2, não está definida sequer para x igual a 2, porque temos um zero no denominador, mas podemos ver se ela tem limite quando x tende para 2. E se tiver limite, é preciso ainda que esse limite seja igual a 1, para a função ser contínua. E ao fazer essa conta, a gente vai ver se é ou não é. Calcular este limite. Bom, e o problema é exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Portanto, que temos o x a tender para 2, portanto x menos 2 tende para 0. O x² menos x menos 2 também tende para 0. E, portanto, temos aquela situação que nós costumamos chamar de 0 sobre 0. Fizemos já um exemplo, pelo menos na última vez. Professor, eu tenho uma dúvida. Sim. Por que não desenvolvemos o numerador? Fica mais fácil, eu acho. Ok. Sim. X menos 2, x mais 1. E depois X podemos... menos 2. Ok. Sim. Acho que é mais fácil. Mais fácil do que o quê? Qual era a alternativa? Porque a indeterminação do 0 sobre 0. Bom, mas o que é que estamos a fazer é precisamente isso. Vamos ver, a questão é, nós temos aqui uma indeterminação 0 sobre 0 e estamos a resolver. Eu não mencionei de nenhuma maneira, não tinha mencionado nenhuma maneira de resolver, mas aquela que eu tinha em mente era esta mesmo. Portanto, Pronto. Ok, peço desculpa então. Portanto, é assim, não há nada para pedir desculpa. Portanto, temos um problema 0 sobre 0. O que é que a gente vai fazer? Vamos ver quem é o culpado, vamos dizer assim, quem é o culpado disto estar 0 sobre 0? O culpado é que, tanto o numerador como o denominador têm um fator x menos 2, que é o que faz isto tender para 0. Não é? Portanto, tenho aqui, eu tenho x menos 2 no denominador e no numerador, de certeza que há um fator x menos 2, porque senão aquilo não tendia para 0. Então, pomos isto. Como é que, já agora, Tatiana, como é que nós obtivemos o x menos 2x mais 1? Como é que obteve esta decomposição? Professor, mais acho de uma que maneira. é um caso notável. Caso notável. Assim, a olho, logo assim, x² menos x menos 2. Professor, eu olhei e foi logo a primeira coisa que eu vi, nem sequer tinha pensado na indeterminação primeiro, foi logo para aí que o meu raciocínio foi. Sim, mas, então vamos lá ver, imaginemos que aqui estava, em vez de ser x² menos x menos 2, estava, por exemplo, x² menos x mais 2. O que é que... Aí, nesse caso, eu trocava o x menos 2 do numerador, da última expressão, deixava estar na mesma, mas punha um sinal menos atrás, punha menos. Aqui? Sim, obtínhamos sempre o... Punha o menos aí atrás, onde o professor tem o cursor. Sim. Antes do parênteses? Sim. Menos? Sim.
E depois trocava os sinais. Aonde? Eu não sei, a pergunta era, a pergunta que eu estava a pôr é se aqui tivesse um sinal de mais que um em vez do sinal de menos. Mas a questão é que isso muda completamente a história, porque se aqui tivesse mais, depois pôr aqui um sinal de menos e depois o que é que trocava mais? Já, o que vai acontecer é que depois já não vai haver um fator x menos 2, porque ele já não dá 0. Se aqui tivesse mais, quando eu substituo x por 2, ficava 4, menos 2 mais 2, ficava 4. Não é? E o numerador tender para 4. E nesse caso, se eu fizesse com sinal menos ou sem sinal menos aqui atrás, multiplicar por x menos 2 vezes qualquer coisa, depois teria que pôr mais 4, senão já não dava a conta certa. Ok, já percebi. Estava então a raciocinar mal. Não, eu não digo que estava a raciocinar mal. Aliás, eu acho que esta decomposição é mesmo aquela que a gente quer. Agora, a questão é, se calhar, passou para aqui muito rapidamente, sem se aperceber que, digamos, não, só vale a pena fazer este trabalho porque o numerador tende para 0 e o denominador também. Pois. Se o numerador não tender para 0, o que é que eu tenho? Uma coisa tipo, por exemplo, 4 sobre 0. Bom, isso já dá um limite infinito. Já não é uma determinação. Ou se o denominador não tender para 0, então também não é uma determinação. Nesse caso, se calhar não é preciso estar a decompor nada, é só ver quanto é que dá o limite de um e o limite da outra. Aqui, a Tatiana fez muito bem. Esta composição dá muito jeito. Porquê? Porque eu agora corto o x menos 2 com o x menos 2, como há bocado, exatamente, o mesmo espírito. É exatamente o mesmo espírito. Há bocadinho fizemos x menos 1, x mais 1, e fizemos x menos 2, x mais 1. É a mesma ideia. Está certo, não fez nada de mal, atenção. Está bem? Não fez com a ideia que fez alguma coisa de mal, não fez. Ora bem, e então o limite dá quanto afinal? 3. 3. Ora bem, então, sabendo que este limite, ou seja, ao fim e ao cabo o limite de f de x, quando x tende para 2, mas x diferente de 2, não é? Quando isto só funciona quando x diferente de 2, este limite dá 3. E, no entanto, a função no ponto 2 vale 1. Então a função no ponto 2 é, respondendo à pergunta que estava efetivamente posta, a função no ponto 2 é descontínuo, disse o Vasco. Vai, descontínuo. Mas é uma descontinuidade que, digamos, nós poderíamos resolver, podíamos tornar a função contínua de uma maneira muito fácil. Bastava fazer uma coisinha, que era o quê? Para tornarmos a função contínua, só tínhamos que fazer uma coisinha. Esta f de x que tínhamos aí antes? Sim. Responder a 2, é isso? Responder a 2, sim. Se x igual a 2, 3. Exatamente. Se x igual a 2, passava a valer 3 em vez de 1 e estava resolvido o problema. Não é? Portanto, nós dizemos que é, como está escrito ali, dizemos que é uma descontinuidade removível porque não precisamos mudar muita coisa, basta mudar o valor da função naquele ponto e fica contínuo. Temos uma função que está-se a aproximar de 3 e por acaso ali naquele ponto, disparatadamente, digamos assim, tem o valor 1. Ok, é fácil. Se nós decidirmos que afinal passa a valer 3, fica contínuo. Agora, se por acaso não existisse o limite, que acabámos de calcular, se este limite, em vez de ser 3, não existisse limite, por exemplo, nós já não conseguíamos resolver este problema. Ou se existisse limite, por exemplo, o limite à esquerda fosse 3, mas o limite à direita fosse mais infinito, por exemplo, não havia nada que a gente pudesse fazer para tornar a função contínua. Isto vem a propósito, digamos, nós usamos, chamamos de vários diferentes tipos de descontinuidades. Diferentes problemas podem aparecer tornar a função descontínua. Este é talvez o mais simples de todos, é chamado de descontinuidade removível. Basta, bom, ok, estava lá 1, mudamos para 3, fica contínuo. Outra é chamada de descontinuidade de primeira espécie, em que, por exemplo, há um limite à esquerda igual a 5, um limite à direita igual a 3. Nesse caso, para resolver o problema, o que é que a gente podia fazer? Bom, podíamos empurrar um dos ramos para cima ou para baixo e fazê-los ter os limites laterais iguais e, no ponto, dar o valor apropriado. Chamamos isso de descontinuidade de primeira espécie. E depois as outras chamamos de descontinuidades de segunda espécie. Portanto, se o limite está infinito ou se não existe limite, dessas aí não há nada que a gente possa fazer para remediar, digamos assim, para tornar a função contínua. Okay. Temos aqui o nosso magno. Isto é o magno exercício.
linhas que nunca mais acabam. Mas não sei se passei para aqui todas. Ok. Bom, temos aqui vários exercícios, várias linhas diferentes. Cada uma pode-nos permitir refletir um bocadinho sobre estas coisas, sobre os problemas que aparecem. Algumas são parecidas com coisas que nós já fizemos, outras têm algumas nuances. Por exemplo, a primeira eu vou deixar para depois, até porque há um exercício 6, ao fim e ao cabo é parecido com este, muito parecido, um bocadinho mais geral e que permite depois, se calhar, digamos, ao resolver o exercício 6, no fundo, vemos o que se poderia dizer aqui sobre este. Vou deixar este exercício depois como PPC, porque é relativamente mais simples, é semelhante àquilo que acabámos de fazer, não é? Portanto, o que é que vai acontecer? Vamos ter que pôr um fator x menos 2 em evidência aqui também, usando uma coisa que a gente também vai falar no exercício 6. Vou deixar isto. Mais fácil, mas cuidado, porque estas coisas tendem a nós olharmos para um exercício, tentarmos aplicar uma regra de cálculo muito rapidamente, sem perceber que estamos a fazer aquilo que faz sentido. Estes limites, quando x tende para mais infinito, esta versão, ele aqui numerou 1, 2, 3, deve ser a linha B do exercício, do IPC, penso. Se não bater certo, avisem-me, não há problema. Bom, portanto, estes exemplos estão aqui, são os mais fáceis que a gente normalmente vê a olho, mas permite-nos refletir um bocadinho. Portanto, este limite aqui, x à quarta, mais não sei quanto, grandes comboios para aqui. Até podia ter posto aqui uns números maiores para escandalizar mais. O que é que, olhando assim, logo caras para ele, esta linha 2, quanto é que dá? 5 caras. Mais infinito. É um terço. Ok. Maria disse 1/3, Vasco disse 1/3. É bom que nós tenhamos esta percepção muito rápida, muito consciente de isto vai dar 1/3. Porquê? Porque temos qualquer coisa do tamanho de x à quarta, mais outras coisas, mas mais pequenas do que x à quarta, o máximo está aqui ao cubo, este é x à quarta. E reparem, às vezes as pessoas podem ser enganadas, por exemplo, vou mudar aqui no instantinho, vamos pôr aqui, só para escandalizar, está bem? Mesmo para escandalizar, está bem? Portanto, agora já não é x à quarta mais 2x ao cubo, é x à quarta mais não sei quantos bilhões de x ao cubo. Quanto é que é o limite agora? 1/4. 1/3. 1/3 na mesma. 1/3 na mesma. Ou seja, embora isto pareça que há aqui uma parcela agora que vai ser muito importante, porque tem aqui um coeficiente gigantesco, nós estamos a falar do limite quando o x tende para mais infinito. Okay? Ou seja, ainda que este possa ser x ao cubo vezes este número muito grande, este aqui, que é x à quarta, nós podemos pensar é x ao cubo vezes x, e o x vai para mais infinito, x a dada altura vai ser muito maior ainda do que aquele número que parece muito gigante. Portanto, aquele x à quarta vai sempre ser muito mais importante do que o x ao cubo. Então, nós, carinhosamente, chamamos àquele termo, apesar de parecer uma coisa muito grande, e aos outros que são mais comuns, chamamos-lhe pevides. Não sei se já tinha usado aqui na TP este nome, pevide. Portanto, o que acontece? Eu olho para aqui e penso assim, bom, eu tenho aqui x à quarta mais umas pevides. Por outro lado, aqui em baixo eu tenho 3 vezes x à quarta mais umas pevides. Portanto, descontando as pevides, é como se eu tivesse x à quarta a dividir por 3x à quarta vai dar 1/3. Isto é a forma intuitiva, claro, de percebermos o que é que se vai passar. Antes de nós nos deitarmos a fazer contas, nós olhamos para ali e percebemos, tenho uma coisa muito grande, que é do tamanho de x à quarta. Tenho uma coisa muito grande, que é do tamanho de 3 vezes x à quarta, então isso vai ser do tamanho de x à quarta a dividir por 3x à quarta vai dar 1/3. Isto é importante termos essa intuição. Uma coisa é, mas como é que eu escrevo? Vamos escrever, não há problema. Mas antes da gente se deitar a fazer contas, nós sabemos responder. Isto vai dar 1/3. E vai dar 1/3 por esta razão.
O termo que aqui domina, que é importante aqui, é o x à quarta. Os outros são muito mais pequenos. Quando o x vai para infinito, estes são desprezáveis comparados com o tamanho do x à quarta. Porque este x à quarta pode ser, este x pode ser 1000 trilhões de vezes este número. Ou isso ao cubo. X, quando vai para mais infinito, há sempre números cada vez maiores. Não é? Portanto, aquele número parece muito grande, não é? Professor, eu fiquei com uma dúvida. Sim, força. Eu inicialmente tinha passado mal o exercício e por isso é que também respondi mais infinito. O que é que aconteceria, por exemplo, como eu passei mal, o que é que aconteceria se tivéssemos no numerador x à quarta mais o resto e no denominador tivéssemos, por exemplo, 3x elevado a 3? Ok. Aí já vai dar para mais infinito? Aí dava mais infinito, sim. Pronto. Temos aqui, por exemplo, a linha 4 tem esse aspecto. A linha 4 aqui tem x à quarta mais 2x ao cubo mais x menos 5 sobre 3x ao cubo mais 2x quadrado mais 9. E então aí aplica-se exatamente esse raciocínio. Eu digo assim, eu tenho em cima uma coisa que é do tamanho de x à quarta, que é, digamos, x ao cubo vezes x, e em baixo tenho x ao cubo vezes 3. E o x está a tender para mais infinito. Portanto, a coisa que está em cima é muito maior, é de uma ordem de grandeza muito superior à que está em baixo. E portanto vai dar infinito, sim. Ok, pronto, era só para esclarecer, obrigado. Muito bem. Okay. Está bem. Bom, e então isto permite facilmente, olhamos por exemplo, para estas linhas 2, 3, 4, 5, conseguimos responder tranquilamente quanto é que dá cada um destes limites, sem estar a escrever contas nenhumas. Está bem? Portanto, esta aqui quanto é que dá? 1 sobre 3. A seguir, quanto é que dá? Tenho x ao cubo mais coisas. E aqui tenho 3x à quarta mais coisas. 0. 0. Muito bem. A seguir tenho x ao cubo, tenho x à quarta em cima e 3x ao cubo. É aquele que a Tatiana tinha perguntado há bocadinho, não é? Portanto, mais infinito. Bom, e porquê mais infinito? Bom, porque este eu tenho mais x à quarta e aqui tenho mais 3x ao cubo. Portanto, isto vai dar uma coisa positiva, não é? Não apenas o de cima tem um tamanho muito grande, mas o sinal das coisas é positivo. Se aqui tivesse um menos x à quarta e aqui 3x ao cubo, então o de cima tinha um sinal negativo e o de baixo positivo, então ia dar menos infinito. Mas, estão a ver, é muito fácil. Eu olho para lá, vejo qual é o tamanho das coisas. Então esta linha 5. 1/6. 1/6, exatamente. Mesma ideia. Eu olho aqui, bom, tenho x à sexta, é o tamanho maior que aqui existe. Este x à quarta vezes qualquer coisa, isto está aqui, este seno também não atrapalha, porque isto está entre menos 1 e 1, portanto isto quando muito dá 3x à quarta, não tem nada a ver. E o logaritmo, coitadinho, o logaritmo ainda é muito mais pequeno do que x, portanto não compete nesta liga, não é? E em baixo temos, a coisa maior que temos é 6x à sexta. Portanto eu olho para aqui e vejo, bom, x à sexta é o manda-chuva deste lado, 6x à sexta é o manda-chuva deste, então 1 sobre 6. Então, estes limites para mais infinito são uma brincadeirinha. Mas não vamos fugir à responsabilidade. Não vamos fugir à responsabilidade e vamos ver, bom, mas então, imaginem que eu tinha que no exame escrever tintim por tintim e explicar como é que eu obtenho isto. Então vamos fazer. Vou tirar aqui este número gigante só para não atrapalhar. Vou pôr como estava originalmente, que era 2. E vamos fazer este. Portanto, ainda não fiz modificação nenhuma, é só para nós vermos. O que é que nós vamos fazer para resolver isto e verificar que de facto o limite dá aquilo num terço que nós achamos? Naqueles limites de há bocadinho, do x a tender para 2, x a tender para 1, o que é que nós fizemos? Nós pusemos em evidência x menos 2, x menos 1. Porquê? Porque tínhamos um problema que era o numerador tendia para 0, o denominador tendia para 0. O que é que nós fizemos? Porquê é que nós pusemos x menos 2 em evidência? Porque x menos 2 era precisamente aquele fator que tendia para 0. Agora, o nosso problema já não é o numerador tender para 0 e o denominador tender para 0. O nosso problema é o numerador tender para mais infinito e o denominador tender para mais infinito. Então vamos pôr em evidência o grande responsável por aquilo tender para mais infinito. E quem é? X à quarta. X à quarta, muito bem. Portanto, vamos pôr em evidência o x à quarta. Então, se eu aqui for pôr em evidência o x à quarta, eu vou pôr x à quarta em evidência e depois fico com...
1, porque o x à quarta dividido por 1 fica 1. O 2x ao cubo a dividir por x à quarta fica 1 a dividir por x. Já vou... x. O x a dividir por x à quarta fica 1 a dividir por x ao cubo. E o 5 a dividir por x à quarta fica 5 a dividir por x à quarta. E a mesma coisa em baixo. Agora pomos o x à quarta em evidência. E acho que vou pôr um parênteses qualquer. Não é? Com parênteses. Desculpem lá, já vai aparecer tudo direitinho. X à quarta que multiplica 1 mais 2 sobre x mais... Acho que não me enganei. Portanto, como x à quarta... Há ali um que devia ser um 2, professor, mas não é muito importante. Não, devia ser Primeiro, 3, um que devia ser 3, não é? E qual era mais que estava mal? 1 mais 1 sobre x é 1 mais 2 sobre 2 x. sobre x, sim, obrigado. Não. 1 mais 2 sobre x. Portanto, pomos x à quarta em evidência, 1, 2 sobre x, 1 sobre x ao cubo, 5 sobre x à quarta, está bem? Podemos confirmar, não é? X vezes a quarta vezes 1 dá. X à quarta sobre x dá 2x ao cubo, x à quarta sobre x ao cubo dá x, e x à quarta 5 sobre x à quarta dá menos 5, e aqui em baixo a mesma coisa, acho que agora está certo. E depois então cortamos x à quarta e o que é que acontece? Quando cortamos x à quarta, vemos que afinal agora isto tende para 1, mais 0, menos 0, e aqui 3, mais 0, mais 0. Então isto vai dar 1 sobre 3. Cortamos isto x à quarta, e agora já não há problema. A questão é, quando dividimos tudo por x à quarta, já não há nada a tender para mais infinito. Portanto, é a tal expressão que se utiliza muitas vezes, com um bocadinho, muitas vezes sem noção do que é que quer dizer, de levantar a indeterminação. Significa isto, significa eliminar o problema. O problema é infinito. Então, o que é que tende para infinito? Qual é o maior das coisas que tende para infinito ali? X à quarta. Então, vamos eliminar o x à quarta da situação. E o que é que acontece? Ao fazermos isso, deixou de haver um numerador a tender para infinito, deixou de haver um denominador a tender para infinito, deixou de haver indeterminação. Por isso é que nós levantámos a indeterminação, eliminámos o problema. Está bem? Agora, o que é que acontece nesta situação? O que nós fizemos foi pusemos em evidência x à quarta e x à quarta. É natural que se ponha uma dúvida que é a seguinte. Então, e aqui, neste exemplo, por exemplo, este 3, em que eu tenho aqui em cima x ao cubo e tenho aqui em baixo x à quarta, o que é que eu vou pôr em evidência? Ponho x ao cubo ou ponho x à quarta? Ou ponho x ao cubo num e o x à quarta noutro. Bom, se eu ponho x ao cubo num e x à quarta noutro, depois quando vou cortar, não vou cortar x ao cubo em cima com x à quarta em baixo. Não pode ser, não é? Eu tenho que pôr em evidência a mesma coisa. Ou ponho x ao cubo ou ponho x à quarta. Qual? Bom, a resposta é o que vocês gostarem mais. Porque qualquer uma das coisas dá. Vamos escrever, que é para ver que não há problema nisso. Não me enganei a passar. Não, acho que não é. Bem, portanto, reparem. Este é quase igual ao que está em cima, mas a diferença é que agora tenho no numerador o grau mais alto que aparece é o cubo contra a quarta. Portanto, uma das maneiras de nós pensarmos nisto, eu costumo dizer, isto é como aquele jogo de puxar a corda. Temos duas equipas a puxar a corda. Neste caso, quem puxa a corda em cima com mais força é o x ao cubo, mas está a lutar contra um competidor que é de outra divisão, não tem hipótese. Um x ao cubo contra um x à quarta não tem hipótese nenhuma. Portanto, o limite vai dar 0, como o Rui já tinha dito muito bem. Bom, e o princípio é o mesmo. Reparem, agora o que é que eu vou fazer? Aqui tinha x à quarta, pusemos em evidência x à quarta nas duas. Agora, eu posso pôr em evidência x ao cubo nas duas, ainda sobra aqui um x, ou posso pôr em evidência x à quarta nas duas e aqui fica 1 sobre x. É uma questão de preferência. O que é que preferem fazer? Pôr em evidência x ao cubo ou x à quarta? Ao cubo, diz a Carolina. Então vamos ao cubo e tise. Vou ver se está certo, se não me engano. Portanto,
Portanto, x ao cubo, a evidência, 1 mais 2 sobre x, mais 1 sobre x quadrado, menos 5 sobre x ao cubo, está bem? E aqui ficava x ao cubo vezes 3x, porque ainda aqui estava a quarta, ainda sobrou aqui um x, e mais 2, mais 9 sobre x ao cubo, está bem, não me engano. Estas coisas, quando bastante a gente quer fazer depressa, às vezes engana. Bom, e agora, cortando o x ao cubo, o que é que acontece? Cortamos o x ao cubo em cima e em baixo, e agora, o que é que se passou? Bom, vamos ter postos fora outra vez, mas ainda temos, dá para acabar este exercício. Ora bem, Em cima fica 1 em cima fica 1, e e em em baixo baixo fica 3x mais qualquer coisa. fica 3x mais uma coisa, ou seja, fica 1 sobre infinito. Está bem? Portanto, o numerador tende para 1 e o denominador tende para infinito. Ora, uma coisa finita a dividir por infinito vai dar 0. Né? Portanto, isto vai dar um limite de 0. Isto é coisa, isto é finito, e o denominador vai tender para mais infinito. O que é que teria acontecido se nós, em vez de pormos em evidência o x ao cubo, tivéssemos posto em evidência o x à quarta? O que é que ia acontecer? Bom, íamos dividir aqui mais uma vez por x, iria ficar 1 sobre x, 2 sobre x quadrado, por aí fora, ou seja, isto podia tender agora para 0, e este x aqui desaparecia, mas ainda ficava este 3. Portanto, se puséssemos em evidência x à quarta em vez de x ao cubo, em lugar de termos 1 sobre infinito, íamos ter 0 sobre 3. Estava 0 na mesma, claro. O limite não ia mudar por causa disso. Ou seja, tanto faz, é uma questão de gosto. Pusemos na evidência x ao cubo, se tivéssemos posto em evidência x à quarta, também conseguimos chegar à mesma conclusão. Mas, volto a dizer, tão importante como nós pormos em evidência e contarmos, é nós, antes de fazermos a conta, sabermos que isto vai dar 0, porque temos x à quarta em baixo e em cima só temos ao cubo. Há estas duas perspectivas, é o ser capaz de escrever a conta, mas antes de mais, para mim mais importante do que estar a escrever estas passagens todas é olharmos para aqui e reconhecermos que aqui está ao cubo, aqui está a quarta, vai dar 0. Mas atenção, vai dar 0 porque nós estamos a calcular o limite quando x tende para mais infinito. Temos aqui uma coisa que vai para o infinito e uma coisa que também vai para o infinito, mas muito maior. Não se pode, e isso é uma coisa que acontece infelizmente muitas vezes as pessoas fazem, é dizer, agora imagina que tenha um limite deste, mas era quando x tendia para 2. Não faz sentido nenhum eu estar agora a dividir por x ao cubo, não me adianta nada. É estar a dividir uma coisa por 8, outra coisa por 8, não interessa nada. Não é? Se x tender para 2, ok, faço esta conta. 8 mais 2 menos 5 dá um valor, não há determinação nenhuma, não há necessidade de estar aqui com problemas. Ou então, se for um caso como aqueles de há bocado, em que dava 0 sobre 0, então o que tínhamos por evidência não era x ao cubo, era x menos 2, se fosse o caso. Portanto, o problema é ver qual é a razão de termos uma determinação 0 sobre 0, infinito sobre infinito, e pôr em evidência o culpado, cortar, o culpado foi embora, o problema desapareceu, ficou resolvido. Eu vou sugerir que vocês indiquem duas destas alíneas do exercício 5 que vos apeteça fazer agora, com a promessa que depois faremos mais na próxima vez. Portanto, agora deixo à vossa escolha algumas destas coisas. Digam lá, meus meninos. Podemos fazer a linha 10. A linha 10. 10, a linha 10, ok. Sim, senhor. Sim, essa mesmo. Esta mesmo. Muito bem. Ora bem, sobre isto, neste ponto da nossa matéria, é relevante mencionar o seguinte. Nós vamos ser capazes, daqui a muito pouco tempo, de calcular estes limites de pelo menos duas maneiras diferentes que ainda não mencionamos. Neste ponto, o que é que nós sabemos sobre limites? Ainda sabemos relativamente pouco. Não falámos ainda de derivadas e, portanto, não podemos aplicar alguns métodos novos e muito bonitos para, ou melhor, vamos lá ser sinceros, um método feio e um bonito. Pronto, tudo bem. Mas o feio é aquele que os alunos realmente gostam mais. Mas, paciência. Não se pode ter tudo. Ora bem, neste momento o que é que nós podemos fazer com este tipo de limites? O que nós podemos é recorrer àquela espécie de oráculo que nós aprendemos no ensino secundário. Portanto, há aqueles limites notáveis que foram mencionados e que alguém fez a gentileza, foi a Tatiana que fez, não sei. Alguém fez a gentileza de partilhar no fórum. Do Moodle, sim.
Portanto, é o que nós temos à mão para neste momento. Depois, nesta disciplina mesmo, vamos ver, como eu disse, pelo menos duas maneiras diferentes de calcular este tipo de limites. Mas, portanto, com esses oráculos, o que é que nós temos? Nós sabemos que aquele limite notável de que sendo x sobre x, quando x tende para 0 é igual a 1. Sim? Sim. Okay? Então é isto que nós vamos fazer. Eu, segundo me apercebi, porque a minha mulher é professora de ensino secundário e dá habitualmente nesse segundo ano ou também corrige exames e essas coisas. No 12º ano as pessoas são muito constrangidas a fazer isto de uma maneira rigidamente assim, senão não é. Posso interrompê-lo? Força, com O senhor certeza. podia fazer um favor, porque provavelmente nós devemos ser de disciplinas diferentes, digo eu, porque aqui, pelo menos no fórum onde eu estou, não vejo nada. Será que o professor podia disponibilizar isso no fórum de elementos de matemática 2? Pois Vou presumir posso, que a minha senhora. colega deve ser de outra disciplina qualquer. Pois, então, pois a Tatiana é de Geologia, não é? Sim. Se não Pois, se importasse, a mim pessoalmente sim, dava-me. com certeza, eu vou Desculpe lá dar-lhe mais trabalho. Não, é bem, é bem. Eu vou até apontar aqui. Se quiser, eu mando-lhe uma para não se esquecer. Ok, Não. eu agradeço, para Pronto, está feito. garantir que não falhe. Ok, está bom. Desculpe lá. Sim, senhor. Não, é bem lembrado, porque de facto a Tatiana partilhou, mas eu esqueci-me disso. Nós, de facto, somos uma disciplina que são duas e, portanto, cada uma tem o seu fórum separado e não chegou lá. Ok, fez muito bem chamar a atenção e vai ser corrigido. Ora bem, então, voltando a esta questão dos limites, portanto, o tal limite que nós falámos, eu vou pôr aqui separado, como limite notável, estava de outra vez. Neste caso, o limite notável que estamos a falar é este limite. Portanto, o nosso guia para este momento é isto. Nós, de facto, vamos nesta cadeira não só arranjar outros métodos para provar esse tipo de limites, como vamos provar que realmente este limite é igual a 1, coisa que, a nível do ensino secundário, uma coisa que se faz é dizer assim, olha, tem este limite, agora, pronto, fixa isto. Nós vamos provar que este limite é igual a 1. Mas ainda não chegamos lá. Ora bem, então vamos, tendo isto em mente, o que é que nós vamos tentar fazer? Vamos tentar encontrar uma coisa que se adequa a este padrão. O que é que quer dizer com adequa a este padrão? Não tem que estar ali x. O que tem que estar ali é uma coisa que tende para 0. Portanto, este limite, se eu tiver aqui um t, se eu mudar esta letra x para t em todo lado, eu estou a dizer exatamente a mesma coisa que estava a dizer antes. O que estou a dizer é, quando eu tenho uma certa coisa que tende para 0, se eu tiver o seno da coisa a dividir pela coisa, o limite dá sempre 1. Está bem? Então, esta coisa, por exemplo, pode ser 2x. Então vamos lá ver. Se eu puser aqui 2x, primeiro está o seno ao quadrado, então eu posso pôr seno vezes seno. E depois tenho 2x. Então o que é que eu posso fazer? E agora? O que é que eu faço mais? Bom, eu tenho aqui 2x. Se eu tiver seno, o que eu sei é seno de uma coisa sobre a coisa. Então se eu tenho seno de 2x, se eu tiver ali embaixo também 2x, tenho uma coisa que está de acordo com este padrão. Porquê? Porque quando o x tende para 0, 2x também é uma coisa que tende para 0. Vejam lá se ficou na mesma como estava antes. Está na mesma? Vamos lá. O que eu escrevi está certo? Sim. Maria diz que não? Não, eu digo que sim. Sim? Eu digo que não. Não. O que é que falta ali? Reparem, o que é que eu tenho? Seno 2x, seno 2x, seno 2x, seno 2x. O que é que eu tenho aqui embaixo? X. O que é que eu tenho aqui embaixo? 2x. O que é que eu fiz? Houve um 2 a mais, não foi? Tinha um. Então, bom, mas é fácil. Se eu pus um 2 a mais no denominador, basta-me pôr um 2 também a multiplicar. Não? Portanto, eu aqui posso pôr aqui um 2. Agora já ficou igual exatamente ao que tinha antes. Eu pus dividi por 2, multipliquei por 2. Está bem? Ok, então o que é que eu posso dizer? Este limite que está aqui está de acordo com este padrão aqui. Eu tenho um limite, tenho uma coisa que tende para 0, que é 2x. Tenho o seno da coisa a dividir pela coisa. Está de acordo com isto. Ou seja, este limite desta fração que está aqui é 1. Está bem? E este limite que está aqui, bom, o seno de 2x tende para 0. Este limite aqui é 2 vezes 0, 0. Está bem? Então eu posso dizer isto é 1 vezes 0. Vou escrever. Este limite é igual a 0. Está bem? Portanto, aqui, com
com os ingredientes, a gente tem que trabalhar com os ingredientes que dispõe, não é? Com as ferramentas que dispõe. Portanto, se assim, a única coisa que tu sabes é que quando tiveres um limite destes, não. Então o que é que nós temos que fazer? Bom, temos que dar um jeitinho para aparecer um limite que está de acordo com este padrão, ok? Tem que ter seno de uma coisa e depois a mesma coisa em baixo. Então tem seno de 2x e aqui tem que ter 2x. E pronto, isto dá 1, mas este dá 0, portanto 1 vezes é 0. Encontramos a resposta. Portanto, o que acontece? Se eu tivesse, imaginei que não estava aqui este seno de x, que era só seno de 2x, não estava ao quadrado. O que acontecia? Então isto não estava aqui, este não estava aqui, ficava só isto. Então este limite dava quanto? Bom, 1 vezes 2 dava 2. Portanto, o 10 já fizemos, então vamos fazer o 11. E depois os outros deixamos para a próxima vez, que é para nos não ficar assim tão... Ora bem, então calha bem, porque assim variamos um bocadinho, para não ser tudo igual. E agora, qual é o problema que este limite nos põe? Já não é o mesmo, reparem que aqui, este anterior tínhamos um limite do tipo infinito sobre infinito. Este aqui temos um limite do tipo 0 sobre 0, seno tende para 0, o x tende para 0. Este limite aqui, qual é o problema que ele tem? Vai dar mais infinito, menos infinito. Exatamente, vai dar mais infinito, menos infinito. Portanto, é outro tipo de problema diferente. Ora, as técnicas que nós temos usado até aqui basicamente resumem-se a pôr em evidência coisas, multiplicar, dividir por coisas, mas aqui, como temos coisas a subtrair, multiplicar, dividir. Por outro lado, sim, Tatiana, ia dar uma sugestão, se calhar, dividir. Eu ia sugerir usarmos o conjugado. Ok. Tirando o facto que eu fico sempre aqui com arrepios quando ouço esse nome, é isso que a gente vai fazer. Tá bem? Quando se diz o conjugado, o que se quer dizer é assim, eu tenho aqui uma coisa, uma diferença de duas expressões. E o que se vai usar é, no fundo, tirar partido de um caso notável que se aprende, esse aprende-se não no 12º, não no 10º ano, mas aprende-se se calhar no 9º ano ou 8º ano, que eu vou escrever aqui numa célula lá em baixo. Uma coisa que se aprende aprendemos quando éramos pequeninos, é que se tiver um produto como este, A menos B, multiplicar por A mais B, este limite, este produto é o mesmo que dá o quanto? Conhecem, meus meninos? Quanto é que isto dá? Quanto é que dá? Se não dá, a gente faz a conta, não é? Como é que eu faço esta conta? Tenho que aplicar a probabilidade substitutiva. A vezes A, menos B vezes A, mais A vezes B, menos B vezes B. Eu vou escrever. A mais A vezes A. Exato. Não é bem isso, Elias. O Elias disse uma coisa, mas não é bem. Porque eu faço A vezes A. E depois? A vezes B. Mais A vezes B. E depois faço menos B vezes A. Menos B vezes A. E depois fico menos B vezes B. Menos B vezes B. Ora, quando eu arrumo esta coisa, o que é que acontece? A vezes B menos B vezes A desaparece. Não? Portanto, fica só A vezes A menos B vezes B. Ou seja, isto é igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. Faltou um. Normalmente, o que costuma acontecer é que apaga-se este passo aqui do meio e põe-se só a resposta final. Bom, porque é que isto dá jeito? Porque é que nós fazemos isto para um limite como este? Bom, e a questão é, espera, é que aqui não estão coisas ao quadrado, aqui estão coisas ao quadrado. Porquê é que nós temos interesse em pôr coisas ao quadrado? Bom, porque temos ali uma raiz quadrada e uma raiz quadrada é uma chatice. Portanto, se eu fizer esta técnica de assim, bom, se o meu A for raiz quadrada de x quadrado mais x e o B for x, se eu multiplicar por A mais B, ou seja, isto mais aquilo, vai dar uma coisa ao quadrado menos outra coisa ao quadrado. E portanto, esta raiz quadrada vai ficar elevada ao quadrado e desaparece a raiz, que é uma maravilha. Tá bem? Bom, mas eu não posso fazer isso, não posso chegar aqui e multiplicar e ficar tudo contente, não é? Então vamos lá fazer, vamos ser batota. Vamos perceber que isto é batota. Não é? Pode ser. Multiplico, tenho isto, agora chego ali e multiplico por esta coisa, não pode ser.
Não, também tínhamos que dividir ao mesmo Também tenho que tempo. dividir, lá está. É o mesmo que eu fiz há bocado no anterior, quando eu dividi por 2 e depois assim, espera, dividir por 2 tenho que multiplicar por 2. Então se eu multipliquei por raiz quadrada de x quadrado mais x, também tenho que dividir pela mesma coisa. Então vamos lá dividir. Agora já está tudo legal, porque multipliquei por uma coisa, mas também dividi. Mas porque, bom, se quem não estivesse a acompanhar muito bem pode dizer assim, então espero que eu vou multiplicar e dividir pela mesma coisa, para quê? Bom, precisamente porque eu quero que desapareça a raiz quadrada que está aqui. Não é? Porque eu tenho aqui um problema que é infinito, este vai para o infinito, este vai para o infinito, infinito, menos infinito. Então aqui há algum problema com esta raiz aqui de baixo? Esta já não, porque isto dá infinito mais infinito. Ou mais infinito, mais infinito. Não vai haver problema. Este de baixo vai para mais infinito. Tranquilo. Então vamos lá ver. Então vamos lá fazer esta conta e ver o que é que acontece. Fica este ao quadrado menos aquilo ao quadrado. Reparem que fica muito mais simples. Muito mais simples. Bom, mas alguém pode protestar. Mas eu continuo a ter uma determinação infinito sobre infinito. Mas infinito sobre infinito é mais fácil do que infinito menos infinito. Portanto, isto agora, portanto, reparem, porque é que deu isto? Porque é este ao quadrado menos este ao quadrado. Está bem? Portanto, raiz quadrada elevado ao quadrado fica x quadrado mais x, menos o x ao quadrado. É esta. Né? Multiplicámos, digamos, é este produto, isto era o nosso a menos b, multiplicado pelo a mais b, deu a quadrado menos b quadrado. E agora simplifica, fica só x, e aqui fica raiz de x quadrado mais x, mais x. E agora, o x quadrado vai desaparecer. Tá bem? E em baixo temos x mais uma raiz quadrada de x quadrado mais x. Quanto é que acham que vai dar isto? De certeza que não pode dar 2. O numerador é x, o denominador é x, mais outra coisa. A fração é menor do que 1, de certeza. É sempre menor que 1. Mas, onde é que está o problema? Bom, o problema está em interpretar este denominador que aqui está. Lembram-se de olhar para os manda-chuvas das coisas? Esta raiz quadrada é uma chatice porque está a raiz quadrada de x quadrado mais x. O Vasco pergunta se dá 1/2. A Maria pergunta se dá 1. Dá 1/2. Dá 1/2, exatamente. Dá 1/2. Dá 1/2. Porquê? Porque este raiz de x quadrado mais x, quando o x vai para mais infinito, o x quadrado aqui dentro da raiz do x quadrado é que vai ser o manda-chuva disto. Portanto, está lá mais x, mas isto vai ser do mesmo tamanho que raiz de x quadrado. Portanto, este aqui vai ser parecido com x, com outro x dá 2, e em cima tem, portanto, o limite desta coisa vai dar 1/2. Está bem? Depois, na próxima vez, se for preciso, fazemos a conta para justificar que de facto dá 1/2, não estamos aqui a enganar ninguém. Mas esta é a intuição que eu acho que é importante. Mais importante é ter esta intuição, dizer assim, quando eu olho para isto, tenho no numerador x, porque reparem, eu não cortei ainda, mas isto desaparece, né? X, e em baixo tenho x, mais outra coisa que é, mais uma vez, do tamanho de x. Portanto, é como se eu tivesse 2x em baixo e em cima só 1, e o limite dá 1/2.